Você sabia? Hoje é o Dia Mundial da Trombose. O número de pessoas que morrem por complicação da doença assusta. 1 em cada 4 pacientes no mundo. E para falar mais sobre sintomas, prevenções e tratamentos, vamos conversar agora com o médico hematologista e patologista clínico, Dr. Daniel Dias Ribeiro. Bom dia, doutor Daniel. Bem-vindo ao Manhã da Piedade. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de a gente estar batendo esse papo aí sobre esse tópico tão importante e tão atual, né, nesses tempos de Covid, né? Tão importante, tão atual. E a gente começa, doutor, explicando para as pessoas o que é a trombose. Bom, vamos lá, né? O sangue da gente precisa de fluir, né? E a gente tem como um mecanismo de defesa a formação de um coágulo. Imagina se a gente tem uma lesão da veia ou da artéria, o nosso mecanismo de defesa, nosso mecanismo de defesa é a formação do coágulo, né? E quando a gente forma esse coágulo no interior do vaso, a gente tem uma trombose. Entendi. Por que tantas pessoas morrem ainda por complicações de trombose no mundo? Já não era para estar assim, né? Mais resolvido? Assim, o que acontece é o seguinte, a gente tem vários estímulos para trombosar, né? Por exemplo, as cirurgias, as internações, as doenças infecciosas, os cânceres, né, as neoplasias, os quimioterápicos, a utilização de alguns catéteres centrais que a gente utiliza para tratar pacientes com câncer. Eles são extremamente frequentes hoje no dia a dia, né, da medicina. Então, isso faz com que a gente tenha uma incidência de trombose aumentada, né? E mesmo a gente fazendo o que a gente chama de tromboprofilaxia, né? Quer dizer, proteção contra a trombose, a gente continua tendo alguns eventos. Mas, com certeza absoluta, a mortalidade diminuiu, né? E esse Dia Internacional da Trombose, ele surgiu com esse intuito, ele surgiu com o intuito da gente conversar e falar e divulgar a trombose, porque conhecer, né, e conhecer os riscos é uma forma da gente conseguir fazer prevenção. Verdade. Então, essa é a ideia. Na medida que a gente conhece, fica uma coisa natural a prevenção, né, doutor? Quais são outros fatores de risco para a trombose? Bom, esses que eu falei são os principais e acho que é importante a gente falar um pouquinho agora, assim, como a gente está, graças a Deus, saindo da pandemia, né? As coisas estão começando a melhorar, mas a Covid, né? Os pacientes que internam com Covid são pessoas que estão extremamente sujeitas a ter trombose, né? Então, acho que por isso que eu falei que é atual, né? Já que a gente sabe que a gente teve muita perda de paciente com Covid por causa de trombose, né? Apesar deles estarem fazendo a proteção. Mas a gente tem algumas coisas do dia a dia, né? Por exemplo, a gestação aumenta a incidência de trombose, o uso de anticoncepcional oral aumenta a incidência de trombose. Então, a gente está falando de uma doença muito frequente e onde os fatores desencadeantes são muito presentes, né? Então, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente conversa sobre ela, a gente consegue atuar nessas horas onde a gente já existe uma incidência aumentada, onde existe um risco maior de forma preventiva. Doutor Daniel, o senhor falou da Covid, né, incidência aumentada. Qual que é a relação da Covid e a trombose? Toda vez que a gente tem uma doença inflamatória, né, toda vez que a gente tem um processo inflamatório muito exuberante, a gente tem ativação da coagulação. E, consequentemente, a gente tem um aumento da incidência de trombose, né? E a Covid é uma doença extremamente inflamatória. A gente tem uma resposta inflamatória absurda e aí, consequentemente, a gente tem uma incidência de trombose aumentada nesses pacientes secundário a esse processo inflamatório que eles vão apresentar. Quanto mais grave a Covid, mais inflamação, mais risco de trombose. Claríssimo. Pacientes com câncer, eles também apresentam maior risco de trombose? Também. O que acontece com o câncer é que isso é diferente de um câncer para o outro, né? Dependendo, a gente sabe que o câncer de ovário, câncer de pulmão, alguns gliomas, né, que são câncer do sistema nervoso central, são tipos de câncer que têm uma incidência muito grande de trombose, eles ativam muito a coagulação. O mecanismo de ativação da coagulação pelo câncer, ele passa por vários pontos, amor. A gente tem uma resposta inflamatória, a gente tem liberação pelo próprio tumor de substâncias que ativam a coagulação, a gente tem quimioterápicos que causam trombose,
Esses pacientes vão internar e, uma vez internados, eles ficam acamados e o fato de ficar imobilizado, a gente aumenta a incidência de trombose. Eles colocam um catéter central para fazer quimioterapia, isso aumenta a incidência de trombose. Eles operam. Então, o paciente com câncer é um paciente que tem múltiplos fatores de risco para trombosar, sabe? E a gente também tenta atuar nesses pacientes de forma preventiva, né? Fazendo a proteção no momento adequado. Doutor, o senhor falou que o uso de anticoncepcional também afeta, né? Chegou uma pergunta aqui, exatamente isso, que a mulherada começa a ficar toda com medo. Como cuidar e vigiar, né? Quais são os sintomas que essa doença apresenta e como dosar isso? Vamos lá. Acho que, primeiro, deixa eu falar só um pouquinho do anticoncepcional. Acho que é importante para a gente não ficar como fantasma aí, aceso, né? A incidência de trombose, ela também está associada à idade, à faixa etária, né? Então, as mulheres jovens são um grupo de pessoas que não têm um risco muito aumentado de ter trombose. O anticoncepcional, ele aumenta esse risco, né? Ele aumenta o risco relativo, que a gente fala de 4 a 7 vezes, né? Então, dá a impressão para a gente que é um aumento de risco muito grande. Mas como a incidência de trombose nesse grupo de pessoas ela é baixa, acaba que a gente tem um aumento absoluto muito pequenininho, senão a gente não usava anticoncepcional para ninguém, né? Então, é muito seguro usar o anticoncepcional. Acho que o importante é a gente ter sempre uma conversa com o ginecologista na hora de fazer a prescrição do anticoncepcional sobre o passado de trombose daquela pessoa e sobre a história familiar de trombose daquela paciente que vai começar a tomar. Então, acho que tendo esses dois cuidados dessa conversa com o ginecologista no momento do início, a gente consegue fazer com que isso não seja um problema. E a anticoncepcional é uma droga extremamente importante no mundo de hoje, né? A gente não pode deixar de estar usando ela por causa de medo da trombose. Como é que a gente tem que ensinar os sintomas de trombose? Acho que é essa a pergunta, né? 70% das vezes a gente tem trombose nas pernas, né? Isso vai se manifestar como edema, quer dizer, um inchaço, dor, vermelhidão. É muito, muito raro a gente ter um evento de trombose onde não exista nenhum sintoma. O outro local mais comum, o segundo local mais comum é pulmão, e aí a gente vai ter falta de ar, dor para respirar, tosse seca, a gente pode chegar até ter tosse com sangue, né? Esses são os sintomas mais comuns de perna e de pulmão. E aí, doutor, como que é o tratamento? A gente trata, imagina, né? A gente está com uma pessoa que está com facilidade de formar coágulos. Então, a gente vai fazer o uso de um anticoagulante, né? Então, nós vamos usar drogas que elas interferem na coagulação de forma a fazer com que a gente forme o coágulo mais lentamente, né? Ou com menos intensidade, né? A gente tem hoje pelo menos 5 drogas orais liberadas no mercado. A varfarina, que é a droga antiga, e a gente tem que funciona muito bem, apesar de ser antiga. A gente tem dabigatrana, apixabana, edoxabana e rivaroxabana, que são drogas mais recentes e que são mais confortáveis, que não precisam de ser monitorizadas, né? E vamos ter as drogas que são injetáveis, endovenoso ou subcutâneo. Entendido, doutor. De tudo que nós conversamos, tem alguma coisa que o senhor gostaria de deixar claro, frisar, né, nesse dia de hoje, mundial? Alguma coisa que a gente não tenha falado? Não, acho que a grande mensagem é: a gente precisa de saber que é uma doença que existe, que é muito prevalente, que ela é uma causa de morte importante e que ela é muito prevenível, né? Então, essa prevenção ela se dá com grande importância nos momentos de internação e nos momentos de pós-cirurgia, né? Então, se a gente estiver focado nisso e a gente está conversando com o médico da gente que vai fazer uma cirurgia ou que está responsável pela internação da gente, a gente vai conseguir fazer com que a incidência dessa doença diminua e vamos conseguir proteger as pessoas de forma adequada, né? Outro ponto que aí cabe para tudo é que a gente sabe que existe uma associação de sedentarismo e obesidade com trombose, então, com milhares de outras coisas, né? Então, a gente ter uma vida saudável, uma alimentação legal, manter peso, fazer atividade física, também funciona como proteção contra a trombose. Mas acho que são os dois grandes recados que a gente precisa de passar. Maravilhoso, gente. Está na tela o Instagram, @daniel.dias.ribeiro e @laboratório_São Paulo, o telefone 31 21 26 0100. Está na tela também. Falei certo, doutor? Certinho. Doutor Daniel, muito obrigada mais uma vez, o senhor conosco. Deus abençoe o seu trabalho, viu? Eu que agradeço. Até logo. Tchau, tchau. Tchau.